no Evangelho de João, Evangelho que João escreveu, no capítulo 9, Evangelho de João, no capítulo 9, esse capítulo nos fala, nos narra sobre a cura de um cego de nascença, um extraordinário sinal realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler a partir do versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. E diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está? Ele respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito, que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe
Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. E nós temos lido todo esse capítulo muito precioso para todos nós, um capítulo que trouxe o relato da soberania do nosso Senhor Jesus Cristo, o homem que eles diziam. Nós vemos aqui muita rejeição da parte das autoridades, dos judeus, dos religiosos daquela época. E essas rejeições, essa rejeição para com o Senhor Jesus, ela perdura, ela continua. Em muitos lugares, essa rejeição está muito impactante. Mas por outro lado, aqui nós vemos homens que supostamente tinham o conhecimento da palavra, e eles recusaram a conhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E através deste acontecimento, o nosso Deus está dando a eles a oportunidade de, mais uma vez, eles ficarem sabendo quem era o Senhor Jesus Cristo. Quem é aquele que eles estão dizendo apenas que ele é um homem? E várias vezes nós vamos encontrar aqui no Evangelho de João essa expressão, o homem. Então o Senhor Jesus Cristo, de fato, ele era um homem. Quando ele conversou com a mulher samaritana, no capítulo 4, ele pediu água para beber, porque ele estava com sede. Então, como homem, ele estava com sede, mas como Deus, ele podia oferecer para a mulher samaritana uma fonte que ia acabar com a sua sede da alma, com a sua sede do espírito. Quando ele estava dormindo no barco, atravessando, e houve aquela tempestade, ele estava dormindo, ele era um homem ali dormindo, mas quando ele é acordado, e ele repreende o mar, então ele está agindo como Deus soberano, o Deus sobre a natureza. As suas palavras, nada podiam ser mais fortes do que as suas palavras, nem mesmo os demônios podiam resistir às suas palavras. Então o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
embora sendo homem, de fato eles afirmaram isso aqui. Por exemplo, no versículo 33, a outra versão diz: se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E a outra versão diz: o homem. Então o nosso Senhor Jesus Cristo era Deus, é Deus, e aqui ele está aproximando dos homens. Foi assim que ele aproximou-se dos homens pecadores, e ele aproxima-se desse cego de nascença. Diz o versículo 1 que ele viu um homem cego de nascença. Ele que aproximou desse homem, foi o Salvador que foi para realizar a salvação. Não foi o homem que viera a ele, até porque o homem era cego, e cego de nascença, mas o Senhor Jesus Cristo aproveitou aquela oportunidade para mostrar a glória de Deus. Um homem que nasceu cego, não havia absolutamente nada naquele homem que pudesse ajudar para que ele pudesse voltar a enxergar. Existem vários sinais aqui no Evangelho de João que havia alguma coisa, como por exemplo, capítulo 2, tinha água, então ele transformou água em vinho. Aí no capítulo 6 tinha 5 pães e 2 peixes, ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. Mas no caso do cego de nascença não havia absolutamente nada, nenhuma ligação no seu cérebro que pudesse ser reativada, que pudesse ser religada, e a gente não tem como explicar a grandiosidade do poder do Senhor Jesus Cristo em trabalhar no cérebro daquele homem e fazer com que ele passasse a enxergar, passasse a ver as coisas que Deus havia criado com tanta perfeição. Esse homem não tinha a mínima ideia do que eram as coisas da terra, não tinha a mínima ideia qual eram as cores que embelezavam os ambientes. O Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos que nem ele tinha pecado, nem os seus pais tinham pecado para que ele nascesse cego. Na verdade ele era um pecador, porque todos nós nascemos contaminados pelo pecado, mas ele não era pecador no sentido de ter pecado para ter nascido cego. Foi para que se manifestasse nele a glória de Deus, e é isso que de fato nós vemos aqui. É um capítulo muito maravilhoso que traz muito conforto para todas as pessoas, em todos os sentidos. É um capítulo que traz conforto para os irmãos que têm limitações físicas. Alguns irmãos de limitações físicas são grandemente úteis na obra de Deus. Esse capítulo também ele ensina, ou ele joga por terra a filosofia daqueles pregadores, aproveitadores, que eles dizem que as pessoas são assim porque elas não têm fé, e é por isso que elas não são curadas. E ele tinha nascido cego por causa da falta de fé dos seus pais, na criação, na formação de um filho. Então, essas coisas elas caem por terra, elas são derrubadas, porque esse homem nasceu sem que houvesse um pecado específico para que ele ficasse cego ou nascesse cego. No caso do capítulo 5, aquele paralítico que tinha 38 anos, que ele estava paralítico, é por causa de algum pecado específico que ele cometeu, que nós não sabemos, porque no versículo 14 do capítulo 5, quando o Senhor Jesus Cristo encontrou ele no templo, falou para ele: já que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Então a gente sabe que aquele homem tinha ficado paralítico há 38 anos, por alguma coisa, e nós não sabemos exatamente qual foi.
qual foi o seu pecado para ele ficar paralítico. É verdade que o pecado traz consequências, mas nem toda doença é consequência do pecado. Por exemplo, uma criança que é inocente, às vezes ela nasce perfeita, e depois ela adquire uma deficiência, como o filho do irmão José Carlos, que até os 3 anos era normal, e depois adquiriu o problema que ele tem. Ele cresceu fisicamente, mas ele não cresceu na sua mente. Ele é um menino, um homem, mas de uma mente de 2 anos ou menos, não desenvolveu. Então nós não podemos crer nessa teoria que eles falam aí, e a palavra de Deus ela é muito clara aqui, para mostrar que Deus tem propósito nessas coisas, e também, isso, na presciência de Deus, Ele já deixou tudo isso aqui registrado para combater aquela ideia que prevalece em vários países, de que uma criança que tem deficiência dentro da barriga da mãe pode ser tirada, porque vai dar trabalho para a mãe. Se fosse assim, se esse cego tivesse sendo gerado hoje no ventre da mãe, e alguém descobrisse que ele era cego, que nunca iria enxergar, poderia estar propondo o aborto, ia matar um plano de Deus. Deus tem os seus planos para todas as pessoas, mesmo aquele que tem talvez uma limitação física, que nasceu com ela, ou que adquiriu essa limitação física. Irmão Genesi, o senhor Enoque, outros mais aqui, irmão Onando, conheceu o irmão Paim, José Paim, lá de Belo Horizonte. O irmão José Paim, parece que ele fez muito mais para o evangelho depois que ele teve um AVC, e ele perdeu a fala. Ele passou a distribuir muitas literaturas, praticamente o dia todo. Ele entrava num ônibus e ele viajava dentro daquele ônibus distribuindo, descia, pegava outro ônibus e ia distribuindo literaturas. Comprava muitas caixas de devocionais do Boa Semente e distribuía. Eu mesmo um dia recebi um devocional Boa Semente, que um jovem recebeu dele e passou para mim e falou: Denilson, o senhor Paim me deu esse livreto aqui, de mensagem diária, vai ser muito útil para você. Eu pensei, podia ficar com ele, que vai ser muito mais, não que não fosse útil para mim, mas também muito útil para ele, mas ele quis me passar, e ele fez isso muitos anos, e ele ficou muito conhecido nos vários bairros, lá em Belo Horizonte, bairros próximos ao bairro que ele morava. Ele não falava, mas ele entregava literaturas. Entrava num ônibus, descia, entrava no outro ônibus e ia distribuindo gratuitamente aqueles livros, porque ele era um empresário e ele ficou muito bem sucedido financeiramente, mas depois que ele ficou doente, ele contribuiu muito mais nesse sentido, pelo menos visivelmente, contribuiu muito mais do que quando ele não tinha aparentemente nenhum problema de saúde. Deus sabe todas as coisas. Já tenho mencionado, no nosso Hinos e Cânticos tem alguns hinos, mais de 20 hinos de Jane Crosby, que ficou cega nos primeiros dias de vida, por causa de um erro, de uma cirurgia, no tratamento médico, e aquela menina cresceu, e ela escreveu os mais belos hinos, que talvez nós conhecemos, e que nós cantamos, que estão aqui, como se ela enxergasse. Então Deus usou aquela situação, para transformar naquela jovem, um talento, uma capacidade, um dom, de escrever muitos hinos, que pôde e pode despertar, consolar e confortar muita gente. Outra verdade que nós aprendemos aqui nesse texto, é que os homens são responsáveis
por aquilo que eles ouvem da palavra de Deus. Quantos ouvem o Evangelho, como nós ouvimos aqui ontem e hoje, filhos de crentes, filhos de irmãos, que nasceram também cegos espiritualmente falando, e vão levando a vida, e vão levando a vida. Um dia pode ser tarde demais, se não crerem enquanto estão com oportunidade. Esse homem aqui ouviu do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo cuspiu na terra e fez lodo e passou nos seus olhos, falou: vai, lava-te no tanque de Siloé. E você vai enxergar. Ele creu naquelas palavras do Senhor Jesus Cristo, ele levou a sério aquilo que ele ouviu, e ele foi, e ele lavou-se, e é isso que ele falou para as pessoas que perguntaram para ele: eu fui, lavei-me e vi, como diz aqui no versículo número 11, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Então muitos ouvem o Evangelho, sabem que são pecadores. Esse homem aqui ficou sabendo que ele era pecador, mas eles não ouvem, não dão atenção à recomendação do Senhor Jesus Cristo para crer, para obedecer ao seu mandato, à sua voz, de crer no Senhor, de crer nele mesmo. Esse homem aqui teve os seus olhos esfregados para que caísse na realidade. Como ele nasceu cego, ele não tinha ideia de nada. Talvez ele nem fazia questão dos seus olhos. Mas o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, cuspiu na terra, fez lodo, passou nos olhos dele. Deve ter arranhado os olhos dele. Ele tinha que ter convicção de que ele viera da terra. Ele tinha que ter convicção de que ele precisava ser salvo. Ele tinha que ter convicção de que se ele continuasse daquele jeito, ele não veria a glória de Deus. Foi necessário ele ter os seus olhos arranhados. E olha que os pais deles, eles eram religiosos. Talvez os pais o levavam para ouvir as leituras das leis, os sermões, as chamadas pregações, mas ele tinha que ter a sua convicção. E de fato, ele então deve ter sentido um arranhão nos seus olhos, e ele então se acorda para a realidade da vida. Então ali estava o dedo de Deus. E quantas vezes o dedo de Deus foi mencionado na Bíblia, naquelas pragas lá no Egito? O dedo de Deus. Eles disseram: isso é o dedo de Deus. O dedo de Deus escreveu na parede, quando o rei Belsazar bebeu vinho nos copos, digamos, nos copos sagrados. E aquele foi uma mensagem, uma sentença: pesado fosse na balança e fosse achado em falta. E depois, no capítulo 8 aqui do Evangelho de João, os homens levaram uma mulher que estava em adultério, colocou na frente do Senhor Jesus Cristo para que ela pudesse ser apedrejada, e o Senhor Jesus Cristo começou a escrever com o seu dedo na terra, talvez para fazê-los lembrar da parede do Belsazar: pesado fosse na balança e fosse achado em falta, dando a eles a oportunidade de raciocinar, de voltar os seus pensamentos lá atrás. Então Deus sempre dá oportunidade. Ninguém vai poder acusar a Deus de que não ficou sabendo. Mensagens são entregues, folhetos, avisos, pessoas são transformadas para que os outros possam ver e ficar indesculpáveis. Esse cego então teve os seus olhos arranhados, e ele então certamente precisa acordar. Às vezes alguns têm que ser arranhados
Tem muitas pessoas, muitos filhos dos crentes que precisam ser arranhados, precisam ser sacudidos, porque vão ouvindo o Evangelho desde criança, e parece que vão se acostumando a ouvir a palavra de Deus. O tempo vai passando, e eles às vezes precisam de uma sacudida, uma balançada, para que eles possam então ouvir mais atentamente a voz de Deus e vir a crer no Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos, nesse capítulo 9 também, a soberania de Deus, na salvação de um pecador, mas também nós vemos aqui a responsabilidade humana, do pecador que precisa tomar a decisão, a partir do momento que ele é avisado, a partir do momento que ele é despertado, a partir do momento que ele toma conhecimento de quem ele é, ele precisa dar os passos, para crer, os passos da fé, para crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui com esse texto é que a perseguição faz a pessoa crescer no conhecimento de Deus. As perseguições, as circunstâncias difíceis, elas contribuem muito mais para o desenvolvimento do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do que talvez uma vida tranquila. Então Deus tem os seus propósitos muito perfeitos, seus planos são muito perfeitos, os planos de Deus são muito perfeitos. E quem olhasse aquele cego sendo perseguido, ex-cego, sendo perseguido, podia ficar muito triste, pensando, mas para que isso? Eles estão vendo que ele era cego, e ele agora está curado. Por que essa perseguição tanta? Ou por que tanta perseguição? Mas essas perseguições, essas provocações, contribuiu para que ele crescesse no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, o homem Jesus, e depois ele fala que ele era um profeta, e depois ele encontra ele, e ele o adora, quando ele fica sabendo que ele é o Senhor Jesus Cristo, ele o adora, então ele vai crescendo no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Às vezes Deus permite isso, situações difíceis, para nós enfrentarmos, momentos difíceis, circunstâncias que nós não queríamos passar por elas, para que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos crescer na apreciação da sua pessoa, da sua bondade, da sua graça. E esse rapaz, esse moço, não sabemos quantos anos ele tinha, ele vai crescendo no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, até chegar ao ponto de tornar-se um adorador do Senhor Jesus Cristo, como disse o versículo 38, ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Ele creu, e aqui está escrito, e o adorou. O evangelista João disse que ele adora ao Senhor Jesus Cristo. Então isso é para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que ele quer que aconteça com os salvos é que os salvos passem a adorar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo falou para a mulher samaritana, Deus procura adoradores, Deus é digno de ser adorado. E a mulher samaritana começou a travar uma conversa com o Senhor Jesus Cristo sobre lugares onde se deve adorar, e ele falou, Deus quer adoradores aqui, agora, independente do lugar, é aqui e agora. Então o nosso Deus e Pai, ele foi engrandecido. O Senhor Jesus Cristo foi conhecido como o Deus, o homem Deus, o Todo-Poderoso. Aqueles incrédulos não tiveram como contestar a realidade do poder de Deus através do Senhor Jesus Cristo, ou o Deus homem, eles não puderam contestar isso aqui.
Então nós damos graças a Deus pela sua palavra, que traz tanto conforto para todos nós, para o pecador que precisa estar convicto da sua condição e crer no Senhor Jesus Cristo, para aquele que crê, crescer no conhecimento de Deus, aquele que tem alguma limitação, alguma deficiência, entender que ele pode ser útil, Deus pode usá-lo como ele usou tantos outros, e assim por diante. A palavra de Deus, ela é uma fonte, de onde saem ensinos e preciosidade, e vai transbordando o seu conteúdo para nos fortalecer, para nos ajudar. Que Ele mesmo nos ajude nesse conhecimento, nesse crescimento do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, da sua bondade, da sua graça, da beleza da sua pessoa, do desejo que Ele tem de ser adorado. Que assim seja. Amém.